Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Lucimara Mota falando. E hoje, gente, é dia de contação de história. Eu vou contar uma história para vocês maravilhosa, uma história linda, em que eu amo tanto. História bíblica é uma das histórias mais lindas que existe no mundo, porque ela nos traz informações importantes, ela nos anima, as histórias, ela nos anima a ter fé, ela faz com que a gente tenha fé, ela mostra que pessoas que viveram há muitos anos atrás tiveram os mesmos problemas que nós temos hoje. E outra, além disso, ela nos mostra também que tudo há um jeito, né? Nos mostra uma saída, em que lugar onde a gente deve colocar a nossa fé, a nossa confiança. Então, bora lá. Eu vou falar para vocês uma história que ela se retrata, ela se remete a Jesus Cristo, a vida de Jesus Cristo, que Jesus Cristo teve aqui na Terra. E uma das coisas mais lindas é a forma em que Jesus Cristo encontrava a multidão. E lá em uma certa vez, Jesus Cristo estava falando e anunciando a mensagem do reino do Pai, né? Do reino de Deus. E de repente ele encontrou um homem, veio correndo até ele e falou para ele que ele precisava muito de uma cura, e que essa cura, que ele fosse lá ver a filha dele. E esse homem se chamava Jairo. Jairo, ele foi desesperado porque a filha dele estava doente, muito doente, e estava assim à beira da morte. E quando Jesus Cristo disse para Jairo: não, nós vamos lá sim até a tua casa e nós vamos cuidar e curar na realidade, ele falou assim: nós vamos lá e eu vou pôr a mão sobre a sua filha. E de repente, entre a multidão tinha uma mulher que há muito tempo, há cerca de 12 anos, ela vinha sofrendo de uma enfermidade. E essa enfermidade é uma enfermidade que muitas mulheres do nosso tempo estão tendo, né? E não sabe o que fazer e precisa de uma intervenção cirúrgica, e outras também sofrem muito. E se nós pensarmos um pouquinho, voltamos um pouco para a história, na época de Jesus, as mulheres que elas ficavam menstruadas, elas não podiam fazer comida, elas não trabalhavam, elas ficavam reclusas em um lugar onde ela não tinha contato com ninguém, porque era considerado como se a mulher estivesse impura naquele momento. E eles também não entendiam muito bem como que era essa forma da mulher estar menstruada. Hoje a gente conhece, sabe muito bem o porquê e para quê, né? Que faz parte do organismo da mulher e tudo mais. Mas naquela época, eles consideravam a mulher como uma mulher impura. Então a mulher não podia fazer serviço da casa, não poderia fazer comida. Então ela ficava isolada. E de repente, essa mulher, há 12 anos que ela tinha o seu ciclo menstrual direto, totalmente, sem nenhum intervalo. E ela ficou desesperada. E de repente essa mulher, ela gastou tudo que ela tinha, todo o dinheiro que ela tinha, ela gastou para que ela pudesse resolver esse problema. E ela foi entre os médicos mais de nome na época que pudesse curá-la, e eles não conseguiram curá-la. E de repente essa mulher vem sofrendo e sendo deixada de lado
por 12 anos. Ela não poderia ter contato com os filhos, nem com o marido, nem com ninguém da família dela. Ela tinha que ficar sozinha. Essa tristeza, essa que trazia dentro da alma dela, essa tristeza, esse abandono, porque ela não podia estar com ninguém. Então, a tristeza dela era muito grande durante muito tempo. E lá um dia, ela descobriu, falaram para ela assim, olha, Jesus Cristo de Nazaré, ele cura e ele está passando pela nossa cidade. E se eu fosse você, eu iria até ele para que ele pudesse te curar. E essa mulher, ela colocou no coração dela, na realidade, ela ouviu falar que Jesus Cristo estava passando por ali. Ela ficou sabendo assim, olha, Jesus Cristo está passando pela nossa cidade. E ela pegou e pensou, nossa, se eu pelo menos chegar e encostar a minha mão nas suas vestes, eu tenho certeza que eu serei curada. Eu tenho certeza, porque o que chegou até o ouvido dela sobre Jesus Cristo era muito forte, que Jesus Cristo já tinha operado muitas maravilhas, ele já tinha ressuscitado mortos, ele já tinha curado pessoas com mão mirrada, ele tinha feito tantos milagres. Então ela falou assim, ele fez tantos milagres já, então eu tenho certeza que se eu chegar até a ele, colocar a minha mão nele, eu serei curada. E a multidão estava totalmente lotada, muito grande, imensa, e empurravam um daqui, empurravam o outro dali, e Jesus Cristo tentando chegar até a casa de Jairo, porque ele ia curar a filha de Jairo. E de repente, alguém tocou em Jesus. Ela conseguiu, de tudo quanto é maneira, ela se esticou e conseguiu colocar as suas mãos nas vestes de Jesus. E Jesus Cristo, ele pegou e falou, peraí, alguém me tocou aqui. E os discípulos falaram, Jesus, está tão cheio de pessoas, a multidão está tanta à sua volta, e o Senhor pergunta, quem te tocou? Aí Jesus falou assim, não, alguém me tocou. E esse toque foi um toque diferente, um toque com intenção, um toque com fé, um toque com desejo de ser curada, né? Então foi um toque diferente que aquela mulher tocou. Não foi um toque, eu estou tocando porque o espaço é pequeno e eu tenho que tocar, eu tenho que passar nesse determinado local e não tem jeito, eu tenho que tocar, encostar em alguém. Mas não, Jesus Cristo sabia que aquele toque era um toque diferente, um toque que tinha intenção. E aí, de repente, a mulher no meio da multidão, ela falou assim, Jesus, eu te toquei. E aí Jesus falou assim, eu sabia que alguém tinha me tocado com intenção, porque de mim saiu virtude. E na mesma hora em que a mulher tocou Jesus, o ciclo menstrual dela parou, o sangue, a hemorragia parou naquele momento. Ela sentiu algo diferente nela. Ela sentiu que ela foi curada, que ela foi liberta daquele mal em que trazia no seu corpo durante muitos anos, e esses anos roubaram a sua felicidade, roubaram a sua alegria, a sua forma de viver com a sua família, tiraram dela toda a alegria de viver. Então ela falou, confessou para Jesus e contou para eles o que tinha acontecido nela. E aí Jesus Cristo olhou para ela e falou para ela assim, mulher,
fé te libertou. Então ela foi embora toda feliz, sabendo que ela ia ter de volta a sua família, a sua alegria, o seu modo de viver. Ela de novo poderia sentar à mesa e se alimentar com a sua família. Ela de novo poderia se alegrar com suas amigas. Ela de novo poderia ir ao templo. Ela de novo poderia ir cantar e ser feliz. Ela poderia viver de novo, porque aquilo que ela estava passando não era vida, não era vida. Ela vivia numa escravidão, numa vida em que trazia para ela tristezas e vergonha, porque não tinha como ela ser feliz daquela forma. Mas de repente surgiu uma alegria dentro do coração dela de saber que tudo de bom ela iria aproveitar, e ela saber em que ela poderia sim ir a qualquer lugar sem nenhuma vergonha. Então essa cura dessa mulher, ela nos traz para nós hoje a certeza de que, seja qual for os problemas, nós pela fé, nós podemos tocar em Jesus. Pelo nosso coração, nosso sentimento, nós podemos tocar no Senhor Jesus e ser curada, liberta de todo o mal, de todas as coisas terríveis que atingem a nossa vida. Então, gente, olha, essa lição, essa história nos traz uma lição tão forte, que na realidade, muitas das vezes, as pessoas, elas ficam voltadas a pensar em que Jesus Cristo, ele tem ali somente como se fosse, por exemplo, como se ele não pudesse curar somente com os nossos pensamentos, nossos desejos, uma mudança de posição, né? Às vezes nós precisamos mudar um pouco o nosso olhar e tirar das nossas mente coisa que nos traz mal, que nos faz pessoas pequenas, mas que nós possamos sim lembrar que Jesus Cristo, ele cura até hoje, ele liberta até hoje. Basta a gente acreditar, confiar nas suas promessas. Desde lá, da época em que Jesus Cristo estava na terra como homem, fazendo os milagres e maravilhas, nós podemos ver que muitas mulheres alcançaram libertação para a sua vida, cura para a sua alma. E não é somente naquele milagre que ficou. Até hoje a gente escuta muitas mulheres falando em que elas foram libertas, seja qual for a sua hemorragia. Possa ser como essa mulher estava sofrendo, ou também possa ser uma tristeza na alma, uma angústia, um desejo de morte. Jesus Cristo, ele cura tudo isso daí. Basta você entrar no meio da multidão, tocar na aula dos seus vestidos e você será curado. Faça isso pela fé, porque se nós pararmos para pensar na fila dos milagres, existem muitas pessoas correndo atrás dos milagres. Na multidão em que as pessoas estão correndo atrás do milagre, indo até Jesus Cristo, são milhares e milhares de pessoas. Mas que você hoje, pela fé, possa tocar nas roupas de Jesus Cristo e ser curada, libertada, e que a alegria possa de novo voltar sobre a sua vida. Eu desejo para você
uma ótima semana, uma semana abençoada, cheio de paz e alegria. Eu sei que as coisas podem acontecer, mas maior que os nossos problemas é Jesus Cristo. O Deus em que nós conhecemos, Ele é maior do que qualquer problema. E se você, por acaso, ainda não conhece, procura conhecer, que eu tenho certeza que você vai ser feliz, só vai te fazer bem, tá? E que essa alegria te siga pro resto da sua vida. Tchau, tchau. Até a próxima contação de história.